Ok, pessoal, como vimos na última aula, no fluxograma do processo que elaboramos para a fundição ouro branco, nós detalhamos em cada macroprocesso as principais características importantes para o produto e para o processo em si. Nós chamamos isso de parâmetros de produto e parâmetros de processo. Aqui no mapa de processo, nós vamos detalhar um pouco mais a aplicação dos conceitos relativos ao mapeamento de responsabilidades, ações, parâmetros de produto, parâmetros de processo e uma análise de fluxo reativo, também se necessária. Vamos lá em cada uma dessas etapas. Para podermos exemplificar o mapa de processo, nós escolhemos um macroprocesso sobre o qual deseja-se detalhar um pouco mais a fundo. Note que aqui nós estamos considerando a atividade de fluxagem, que nós vimos no fluxograma anterior, entrando para a imersão do banho de zinco. É uma atividade que faz a preparação para o processo de imersão no zinco. Ok, então dentro desta atividade existem responsabilidades. O owner é o responsável, o chefe da seção que responde pela fluxagem. O processo pertence como input ao acabamento mecânico, que faz a entrada do material que entra para a fluxagem. Então é um processo de entrada, aqui está a entrada para o processo de fluxagem, e a peça decapada, que é uma peça que retorna mais da frente do processo de decapagem para aquelas peças que tenham tido algum problema na formação da camada de zinco aqui desta etapa, como veremos daqui a pouquinho. Então, a entrada do processo de imersão vem com o produto em processo saído da fluxagem. O produto em processo que sai da fluxagem também tem o seu responsável. Efetivamente aqui já não é mais o chefe da seção, que é aqui a entrada do fluxo como um todo, mas sim um inspetor de qualidade que avalia o que saiu, a qualidade do que saiu, a quantidade e a qualidade do processo de fluxagem. Então o inspetor de qualidade, ele analisa os parâmetros estabelecidos do que é um bom processo de fluxagem, fazendo inspeção visual in situ. A peça fluxada que sai da etapa de fluxagem, da atividade de fluxagem, ela deve ter algumas características de controle ou de ruído. Se nós aumentarmos aqui, nós vamos ver que existe uma relação de necessidade de controle de posicionamento das peças nas gancheiras que suportam a peça para a entrada do processo de imersão. Existe um controle de camada de fluxo ativa, que é uma característica química produzida sobre a peça. Então, faça alguma amostragem dessas peças aqui, saídas da fluxagem, para ver a característica da camada de fluxo ativa. E faça também análise das peças fluxadas online. O que seria online? A linha está andando, não é parada, e faça uma análise visual do aspecto físico das peças nas gancheiras posicionadas como elas estão. São quesitos que se tem controle, se podem fazer naturalmente no processo de fluxagem. E como ruído, identificou-se peças secas. Peças secas seriam aquelas peças que por algum motivo de preparação não adquiriram o fluxo necessário ou a qualidade necessária para serem zincadas. Como por exemplo, se caiu alguma peça da gancheira antes do fluxo e algum operador colocou-a no final, na saída do processo, e ela estava seca, isso vai afetar com certeza a zincagem. É um ruído porque não se controla. A qualidade das gancheiras sim, a posição sim, mas as quedas elas podem acontecer devido a características do processo. Uma vez entrada na etapa de imersão, a peça que aqui entra, ela também tem o seu responsável, o chefe de seção da etapa de zincagem, a área chamada área de zincagem, e os inputs desse processo são as gancheiras em prontidão, o ritmo livre de gancheiras, que para poder entrar no banho de zinco não pode ter interrupção do fluxo e o caminho da peça para dentro do banho, temperatura do banho de zinco, a temperatura é muito importante, por isso ela está aqui em vermelha, tempo de imersão também, o quanto tempo a peça fica dentro do banho de zinco, promovendo a camada
de zinco final. Também vermelha por ser importante. Todas são controláveis e de ruído a vibração das gancheiras, que pode promover inclusive queda de peças dentro do banho de zinco não recuperáveis. Ok, essas foram destacadas em vermelhos de acordo com a experiência dos operadores da área. Uma vez que nós elencamos essas duas, não quer dizer que as outras, aqui apenas algumas delas estão elencadas, sejam também menos importantes. Elas podem, em determinado instante, serem cruciais para o processo. Entretanto, para limitar a abrangência do estudo, escolheu-se duas inicialmente para avaliar a qualidade da peça zincada. São julgadas como sendo as duas mais importantes entre aquelas levantadas. Vamos para o processo seguinte. O produto em processo que sai da zincagem vai passar por uma avaliação de qualidade. Por quê? Porque daqui os produtos aprovados vão para a etapa de roscagem. Os produtos não aprovados vão ser bloqueados. Vão bloquear, o lote desse produto vai ser bloqueado para uma nova inspeção. Então é muito importante que o inspetor de qualidade conheça os parâmetros de inspeção e de aprovação. Então quem controla o produto em processo de saída da zincagem é o inspetor de qualidade, com o apoio do técnico do laboratório metalúrgico, que fará as análises da camada de zinco formada, e também a inspeção laboratorial como sendo um processo inteiro a ser de suporte paralelo a esse processo de definição da qualidade. O produto em processo, portanto, que está saindo do zinco, é importante ter um controle de camada, uma espessura significativa dentro dos limites inferior e superior especificados pelo cliente, com desvio padrão controlado, conhecido, aprovados pelo laboratório metalúrgico e com os registros efetuados para que se possa dar prosseguimento à peça zincada para a etapa de roscagem. Uma vez isso satisfeito, executa-se a etapa de roscagem e repete-se as análises aqui anteriormente feitas, responsabilidades, o processo e as variáveis de input, etc. e tal. Muito bem, falando apenas agora para encerrar, a etapa de bloqueio, existem atividades complementares. Se eu bloqueei um material, eu tenho que ter um responsável pela análise desse material bloqueado, que neste caso não é o mesmo responsável, Sr. Klaus, pela área de roscagem, e nem o senhor responsável pela área, Sr. Roger, pela área de zincagem, e sim o responsável pela engenharia da qualidade, é outra pessoa. Esta pessoa ela é responsável por executar a engenharia e a inspeção de qualidade, ela é responsável por analisar e identificar o lote, identificar o defeito produzido e finalizar o relatório laboratorial para caracterizar o defeito e tomar as devidas providências. Como output da decisão da área de engenharia, ela deve ver se aprova ou não o lote ou parte do lote, se parte do lote volta para ser retrabalhado, se parte do lote vai ser sucatado, se há registros a serem feitos da não qualidade para alimentar o processo de conhecimento, de investigação e de melhoria contínua do processo e movimentar finalmente o material conforme decisões. Uma vez que haja a decisão da engenharia, a área de planejamento da produção deve replanejar esse material. E encaminhado então para Sales and Operation Planning, a área que nós chamávamos antigamente de PCP, Planejamento e Controle da Produção, que tomará as devidas ações necessárias para replanejar o fluxo produtivo e garantir que o lote siga à frente para atender às ordens já estabelecidas pelos clientes. Então vejam, pessoal, este aqui é um mapa que foi feito do processo, considerando uma etapa simples de todo o fluxograma que nós estabelecemos anteriormente. O foco aqui foi dado na zincagem, mas poderíamos colocá-lo também na etapa de acabamento ou na etapa de fusão. Vai depender de onde você esteja colocando os esforços de análise que deseja empreender. Quais são as vantagens do mapa de processo? O mapa de processo é usado, portanto, para documentar o conhecimento que nós temos sobre esse processo.
Ele descreve os limites, as principais atividades e tarefas que são complementadas com o fluxograma do processo. Os parâmetros de produto final Y e os parâmetros de processo X poderiam ser aqui também alimentados. Entretanto, não foram por uma questão estética. Isso nós fizemos quando estudamos e elaboramos o fluxograma do processo. Então, se será inserido no fluxograma ou no mapa do processo, é uma escolha qualitativa. Neste caso, a única informação que nós não podemos abrir mão é que o conhecimento dos parâmetros de processo e dos parâmetros de produto devem sempre acompanhar as análises de fluxo. Ok? Ficamos por aqui então. Espero que tenham entendido a aplicação do mapa de processo. Façam uma pequena revisão deste material antes de seguir adiante, para que vocês possam entender um pouco mais à frente, quando nós apresentarmos os problemas que serão analisados na etapa de análise do processo, onde colocaremos questões a respeito do acabamento, da zincagem e da expedição. Ok? Um abraço e vamos adiante. Até lá!